Como criar uma ficha de frequência no Excel, passo a passo. Essa é a nossa aula 1 de como criar essa ficha. Observe, super design intuitivo e bem interessante. Onde eu vou estar podendo, obviamente, informar, por exemplo, o nome de uma escola. Vou estar podendo selecionar o professor. Repare que ao configurar aqui com o nome do professor, observe, selecionando o professor, me retorna o nome do mesmo. Posso estar mudando para o mês. Observe que mudei para o mês de março, me carregou 31 dias. Se eu mudar para o mês de janeiro, também 31 dias. Se eu mudar para fevereiro, carregou 28 dias. Posso, obviamente, estar mudando para o ano, conforme que a gente queira. E claro, vou informar aqui, por exemplo, o ano e vou estar informando a turma. Observe. E ao clicar em uma lupa, vai estar me retornando os alunos correspondentes a essa turma. E aí o nosso trabalho é apenas informar presença ou falta. E eu quero criar um botão onde a gente pode estar salvando essas informações. Então, nesse passo a passo, eu vou estar ensinando primeiramente a criar a estrutura desse arquivo. Peço a você, caso ainda não seja inscrito no nosso canal Programador Excel VBA, clique no botão inscrever-se, esse botãozinho vermelho. É simples, rápido e de graça. E você já vai estar apto a assistir todos os vídeos aqui do canal. E se possível, possa estar se inscrevendo no canal William Oliveira, que é um parceiro nosso aqui do nosso canal. O link vai estar na descrição do vídeo. Então, como é que a gente faz um arquivo como esse, bem intuitivo e interessante? Eu estou disposto a ensinar passo a passo. Então vamos lá. Eu vou pressionar aqui o Ctrl mais O para inserir uma planilha em branco, para que a gente realmente faça o passo a passo. Então observe que eu inseri uma planilha em branco. Para quem não sabe, é o Ctrl mais O. Você insere um novo arquivo. Então vamos lá, ó. Vou criar aqui. Vou chamar essa aba aqui de algum nome qualquer. Vou chamar, por exemplo, de ficha. Vou criar uma aba aqui chamada de conf, ou seja, relacionada a configurações. E uma terceira aba, vou chamar ela de BD. Basicamente, ela vai receber meus dados futuros. Ou seja, eu vou poder, obviamente, estar armazenando os dados para que eu possa estar mudando de meses. Perfeito? Então, aqui na minha conf, obviamente, eu vou estar definindo algumas configurações. Por exemplo, vou colocar aqui os meses. Vou informar aqui o mês de janeiro, por exemplo. Vou estar arrastando aqui para o mês de dezembro. Vou estar definindo alguns anos aqui para esse arquivo. Lembrando que a gente pode estar, obviamente, como eu vou criar uma fórmula, basicamente nesse princípio da planilha só vamos trabalhar com fórmulas, aqui no princípio. Vou informar aqui alguns anos quaisquer. Deixa eu informar aqui, por exemplo, 2018, 2019 e 2020. Se você quiser informar mais algum, fique ao seu gosto. Vou informar o nome dos meus professores. Observe. Vamos colocar alguns nomes aqui, só para estar sugerindo ao arquivo. Então, vou botar aqui o nome de alguns professores, para que, obviamente, a gente possa estar fazendo os testes. Os nomes dos nossos alunos, a sua turma e o ano letivo. Observe que eu vou colocar alguns dados, mas são dados bem simples. Vou ter uma coluna para o grau ou ano letivo. Vamos chamar ano letivo. Ou seja, o ano que a pessoa executa o seu colégio. Então, tenho a turma, os alunos. Vou informar aqui o grau de estudo. Vou deixar como grau mesmo. E a turma, perfeito? Ou seja, eu estou dizendo que, por exemplo, o João pertence ao primeiro ano da turma A. O Júnior, ao primeiro ano da turma A. Não tem problema eu não colocar em ordem. Perfeito? Então, repare que aqui está o meu cadastro de alunos com o ano que eles atuam e com as suas turmas. Aqui nessa coluna, eu vou colocar aqui só as presenças. Vou chamar ela de PF para o P de presença e o F, obviamente, de falta. Então, basicamente, está criada a nossa configuração. Obviamente, se eu quiser colocar informações a mais, eu posso estar colocando, pois vamos criar uma fórmula de forma dinâmica para retornar essas informações.
Então a primeira coisa que eu preciso, obviamente, vou estar criando uma coluna aqui chamada escola. Perfeito? Normalmente a escola aqui vai ser uma escola única. Mas se você também quiser colocar uma coluna aqui para a escola, fique à vontade de vir aqui na guia configurações e colocar a escola. Repare que eu acabei colocando as informações na guia errada. Então deixa eu copiar aqui, Ctrl C nela, dar o Ctrl V aqui e pronto. Deixa eu só apagar esses dados. Agora sim, a minha configurações é a que vai receber os meus dados configurados. Perfeito? Então aqui vai ficar o nome da escola. Eu vou estar escolhendo uma coluna aqui para armazenar algumas informações. Por exemplo, o nome do meu professor. Lembre-se que eu quero pegar o nome do meu professor de forma dinâmica. Se eu fizer dessa forma, ó, que também não vai ficar interessante, mas se eu fizer dessa forma, repare, ó, posso selecionar esses dois professores, posso vir aqui e colocar. Na realidade, vamos fazer o seguinte, ó, vou selecionar dessa forma. Essa forma eu não aconselho, mas só vou mostrar por que eu não aconselho. Então, vou pegar esse intervalo, por exemplo, vou chamar ele de professores. De professor. Vou dar um Enter. Repare que eu renomeei esse intervalo, ou seja, se eu vir aqui professor, ele vai me mostrar o intervalo de professor. Se eu vir nessa célula, clicar em dados, validação de dados, formato lista, na minha fonte de dados, eu pressionar a tecla F3 para o meu atalho de lista, vou selecionar o professor e vou dar um OK. Se eu der um OK, repare, tem o nome do Gleides Pereira, o RAM alto, porém tem inúmeras linhas vazias. Então por isso que eu não aconselho fazer dessa forma. Então vamos fazer de uma forma mais profissional. Vou em fórmulas, gerenciador de nomes, professor, vou estar excluindo essa fórmula. Perfeito? Então o que é que eu vou estar fazendo aqui, basicamente? Então, não sugiro fazer dessa forma. Vamos fazer de uma forma dinâmica. Então, observe que eu não tenho mais nada dentro desse intervalo. Deixa eu arrastar aqui uma célula para o lado. E eu vou estar concatenando esse intervalo aqui, só para que vocês entendam. Eu vou concatenar porque eu vou estar trabalhando com dias, certo? Então eu vou querer colocar uma configuraçãozinha aqui para deixar a largura dos dias exatamente da mesma largura. Então, por enquanto, deixa eu configurar aqui. Só arrastar aqui um pouquinho, diminuir aqui um pouco esse espaço. E esse é o nosso cabeçalho para o professor, perfeito? A minha escola também, deixa eu mesclar aqui também. Observe que eu mesclei. Estou fazendo isso porque, obviamente, eu vou colocar linhas de grade e vou colocar os dias. Então, para que não fique dias com a largura maior ou menor, eu vou estar deixando padronizado. Então, deixa eu colocar aqui o nome da escola também num formato menor. Já a minha coluna C vai receber o nome da escola. Deixa eu alargar um pouco. Vou deixar ela aqui basicamente 23,5. E agora sim, ó, na minha coluna G, eu vou também estar concatenando essa célula, mas depois a gente faz isso. Então, na minha coluna G, repare que eu vou estar colocando basicamente um intervalo nomeado, só que um intervalo nomeado de forma dinâmica. Então, observe, vou colocar a função desloque nessa célula e depois a gente replica ela para dentro da nossa guia fórmulas. Então, vou colocar igual a desloque, ou seja, vou utilizar a função desloque para fazer um deslocamento. Qual será a referência para a minha função desloque? Será o conteúdo a partir da minha célula C2, perfeito? A minha célula C2 recebe o primeiro nome do professor. Então, esse será o meu intervalo de partida. Vou pressionar aqui o F4 só para travar o mesmo. Ponto e vírgula. A quantidade de linhas. Bom, a minha quantidade de linhas eu vou deixar como 0. A minha quantidade de colunas também como 0. A minha altura e largura, como é que eu vou estar fazendo? Vou utilizar a função conte valores para que eu possa estar definindo a minha altura, ou seja, conforme a quantidade de valores, ele vai trazer uma altura da minha lista de forma dinâmica, ou seja, não vou trazer aquelas linhas em branco, nem a mais nem a menos. Então, vou utilizar conte valores e vou informar qual coluna ele vai estar utilizando como parâmetro. Bom, a coluna que eu vou estar utilizando como parâmetro vai ser a minha coluna C inteira, perfeito? Vou pressionar aqui o F4 para travar a mesma. Vou fechar o meu parênteses.
E vou fazer o seguinte, vou subtrair 1, porque ele vai estar contando o meu cabeçalho. Então, vou colocar esse menos 1 para que ele descarte o nosso cabeçalho. E qual a largura? A minha largura é apenas de 1. E fecho o meu parênteses. E posso dar um Enter. Observe que basicamente ocorreu um erro na nossa fórmula, mas não se preocupe. Vou dar o Ctrl C nela, utilizei ela mesma apenas para critério. Vou aqui em Fórmulas, Gerenciador de Nomes e vamos criar o nosso primeiro intervalo nomeado. Vou clicar em Novo, vou colocar aqui Professor, vou aqui na minha Refere-se e vou colar a nossa fórmula. E vou dar um OK. E posso estar fechando. Posso apagar agora este conteúdo. E nesse conteúdo agora, eu posso vir novamente em página inicial, em dados, validação de dados, vou em lista e eu coloco a minha fonte, ó, F3, professor, dou um OK novamente. E agora repare, ó, só traz o Cleiton e o Juan Malta. Se eu for na minha guia Conf e colocar mais um professor, por exemplo, Maria das Graças. Se eu voltar aqui na minha listinha, observe que ele me busca a informação agora da Maria das Graças também, ó. Perfeito? Legal. Deixa eu mesclar essas células. Volto a frisar que eu estou fazendo dessa forma porque eu vou estar, obviamente, precisando da largura fixa das colunas, certo? Então, obviamente, eu posso estar diminuindo aqui. Quando a gente colocar os dias, vai ficar mais fácil o entendimento por que eu estou fazendo isso, ó. Então, vocês já entenderam. Se eu vim aqui novamente e botar, por exemplo, Josué, ó, só um exemplo. Se eu voltar aqui, já aparece lá o nome do meu professor. Se eu apagar lá também, obviamente vai estar apagando. Então, a próxima coisa que eu vou estar fazendo é configurando as demais colunas. Então, para o mês, como os meses são fixos, ou seja, eu só tenho 12 meses, então eu vou colocar um intervalo nomeado simples. Aquele mesmo que eu simplesmente, deixa eu só colocar o nosso cabeçalho, aquele simplesmente que eu renomei o intervalo. Ou seja, se eu vir na minha Conf, selecionar os meses que eu quero, esse intervalo, vou aqui na minha barra de fórmulas, minha barra lateral aqui, e, por exemplo, dou um nome para esse intervalo, ó, chamar meses, e dou um Enter. A mesma coisa, vou fazer para o ano? Não, porque o ano, obviamente eu posso estar colocando mais anos ou removendo. Então, para o ano, basicamente eu vou criar um mesmo intervalo como esse. Como eu já gravei agora há pouco, já demonstrei como fazer, obviamente eu vou pular essa etapa. Então, observe, ó, os meses, como é que a gente faz? Se eu vim na nossa guia Fórmulas, Gerenciador de Nomes, repare que os meus meses já está criado o meu intervalo. Ó. Então, basta eu vir na minha guia Dados agora, Validação de Dados, botar como lista, informar a minha fonte de dados, vou pressionar a tecla F3 para me aparecer essa listagem, meses e dou um OK. Dou um OK novamente e repare que já traz os meus meses. Para o ano a mesma situação. Vou colocar aqui ano, 2 pontos, e como eu disse para vocês, eu vou utilizar a mesma estrutura. Como é que eu faço isso de forma prática? Ó? Já aprendemos a fazer para os professores, certo? Então eu posso fazer da seguinte forma. Ó. Vou voltar aqui na minha ficha, vou na minha guia Fórmulas, Gerenciador de Nomes, posso vir aqui Professores, copiar essa fórmula aqui, sem problema nenhum, posso estar copiando ela, Ctrl C nela, clicando em novo, vou chamar essa daqui de anos, por exemplo, observe que eu estou criando um novo intervalo nomeado de forma dinâmica. Vou colar a minha fórmula e obviamente o que eu vou estar mudando é as informações. Bom, o meu critério não está em C2, para o ano. Meu critério está, vamos verificar aqui, a partir da célula B2. Perfeito? E ele vai contar os valores de quem? Não da coluna C, e sim da coluna B, pois é na coluna B que estão os meus anos. Então, coloco B. Sem problema nenhum colocar minúsculo, mas por padrão vamos deixar aqui maiúsculo. Então, OK. Posso fechar agora aqui a nossa caixinha. Posso vir agora em anos, validação de dados, validação de dados, colocar como lista, minha fonte, pressionar o F3, anos e dou OK. Dou OK novamente. Se eu for agora, ó, 2017, 2018, 2019, 2020. Se eu vir aqui e apagar, por exemplo, 2020, repare que ele vai estar apagando, ó.
Perfeito? Legal. Então, o próximo passo. Vou estar colocando o grau e a turma. Esse grau aqui é o ano, certo? O ano que a pessoa executa o estudo. Então, a mesma coisa, ó. Vou deixar aqui, obviamente, uma largura ideal. E o que é que eu faço aqui? É a mesma estrutura que eu fiz agora há pouco para o ano. Então, se eu vim aqui em grau, se eu for na minha guia configurações, observe que o grau é este. Eu vou querer ele dinâmico. A não ser que você já deixe pré-definido. Suponhamos que você já deixe pré-definido os anos. Ou seja, não vai aumentar e nem diminuir. Então, vamos fazer dessa forma. Ó. Vou aqui. Na realidade, como eu não vou colocar todos os anos, vamos colocar de forma dinâmica também. Para que você que está utilizando o arquivo possa usufruir o bastante dele. Então, vou na guia fórmulas, gerenciador de nomes. Peço que vocês deixem o gostei nesse vídeo para que eu traga a parte 2. Vou, por exemplo, em anos, pode ser o anos mesmo. Vou copiar esse intervalo, Ctrl C nele, novo. Vou chamar esse intervalo aqui de grau, por exemplo. Vou colar aonde refere-se a fórmula e, obviamente, eu vou estar mudando algumas informações. Não vou usar o B2 como argumento, e sim, deixa eu verificar. Observe que ele sobrepôs aqui a minha fórmula. Vamos apagar aqui. E quem é que vai me fornecer o parâmetro? A célula é 2. E ele está contando os valores de quem? Da coluna E. Ou seja, vou mudar aqui de B para E. E dou um OK. Posso fechar. Se eu for agora em dados, validação de dados, lista, fonte, pressionando o F3, grau, dou OK. Dou OK novamente. Se eu for, já me traz os anos. Ó. Então, vou informar aqui, por exemplo, o primeiro ano, só para não deixar em branco, para que eu tenha uma base. E aqui vai ser a turma. Então, é a mesma ideia. Ó. Vou em fórmulas, gerenciador de nomes. Vou copiar aqui o anos novamente. Ctrl C, novo. Vou chamar esse daqui de turma. Ou turmas, como você preferir. Vou chamar de turma. Vou colar aqui dentro do reference a fórmula do ano. Obviamente, vou mudar aqui as informações. Vou mudar aqui a minha célula, que vai estar partindo da minha informação. Vou colocar a célula F2. E aqui, obviamente, vou contar as informações de F, da coluna F, pois é a coluna que tem os anos, as turmas. E dou um OK. Posso fechar agora nossa caixinha. Se eu vier em dados, validação de dados, vou botar como lista. Vou pressionar o F3 novamente. E seleciono, obviamente, turma. Dou OK. Dou OK novamente. E já aparecem as minhas turmas. O que eu vou estar fazendo aqui, basicamente, aqui do lado, é porque, para que eu retorne uma informação para uma caixa de texto, eu não posso colocar uma fórmula dentro da caixa de texto. Então, eu vou colocar uma fórmula aqui do lado de WA. Ou seja, eu vou juntar essas duas informações para que me apareça dentro da minha caixinha de texto. Então, eu vou colocar igual a concatenar. Vou concatenar essa informação, ponto e vírgula, com essa informação. E dou um Enter. Observe. Agora sim, já fica a informação junta. Perfeito? Então, vou selecionar aqui o meu intervalo para que eu possa estar configurando para receber os dias. Então, vou pegar até a coluna AH, página inicial, vou formatar a largura da minha coluna, vou colocar um valor aqui de 4,29, ou seja, 4,29 para a largura de cada coluna. Vou dar um OK. Perfeito? Essa primeira linha ela vai servir apenas para eu configurar as informações que vai estar dentro da imagem. Aqui eu utilizei uma imagem, certo, pessoal? Utilizei uma imagem e caixinha de texto sobre a imagem. Vamos inserir essa imagem para ficar mais claro. Então, vou clicar em inserir, imagens, vou escolher uma imagem da minha máquina, vou pegar essa imagem e inserir. Então, observe que, vou mostrar aqui para vocês, aqui nada mais é do que uma imagem. Porém, ó,
repare que tem caixas de texto sobre os campos, ó. Perfeito? Então, observe que eu arrastei aqui, ó. Por exemplo, da coluna B até a coluna H. Então, vamos fazer aqui a mesma coisa para este. Vou deixar ela aqui encostada em AB até a H. Como é que eu faço para descobrir esta cor? Bom, eu vou colocar uma corzinha lateralmente aqui, certo? E eu vou descobrir essa cor pegando essa imagem e colando, por exemplo, no pente. E eu pego lá o nosso pincelzinho para descobrir que cor é essa. Então, vou dar um Ctrl C na minha imagem, vou abrir aqui o meu pente. Então, observe, vou abrir aqui o Paint, nosso aplicativo aqui da Microsoft. Vamos aguardar que o mesmo seja aberto. Vou colar minha imagem e vou utilizar aqui, ó, o nosso selecionador de cores. Vou clicar sobre ele, vou clicar aqui sobre a minha cor. Vou vir aqui em editar cores, repare que ele já me retornou a cor. Porém, eu quero saber o código da cor. Todas as cores têm um código, ó. Repare que para formar essa corzinha, ele juntou 136 vermelho, 212 verde e 226 azul. Então, vamos decorar essa informação, para que, obviamente, eu possa estar inserindo uma nova cor. Então, se eu voltar lá no Excel, vou clicar aqui, por exemplo, nessa coluna aqui, nessa célula, página inicial, vou aqui no meu balde de tinta, mais cores, vou vir em personalizar, e aqui eu vou informar os mesmos parâmetros, ó. 136, a minha primeira cor, que é a vermelha. 212 para o verde. Observe que já está ficando bem parecido, ó. E 226. E dou um OK. Observe, ó. É a mesma cor da minha imagem. Ou seja, o meu trabalho agora, vou só arrastar aqui um pouco para o lado, para que eu possa estar arrastando a nossa corzinha, arrastá-la. Então, eu arrasto para algum canto que eu achar ideal. Vou colar aqui a minha imagem. Deixar aqui do lado pareio. Vou, obviamente, também fazer a mesma coisa aqui para o lado. Também para cá. Por enquanto eu vou deixar só até aqui, certo? Obviamente, aí essa é uma questão estética de vocês, ó. Arrastei. E o ideal é que eu deixe alargado aqui a mesma largura para o início e final. Então, deixa eu selecionar as duas cores, as duas colunas, para que as duas fiquem com a mesma largura. Perfeito? Legal? Eu espero que você já tenha deixado o seu gostei nesse vídeo. Então, qual é o meu próximo trabalho? Bom, como eu disse para vocês, as informações que aparecem aqui dentro nada mais é do que informações de caixa de texto, que estão sendo retornadas com as informações que eu vou selecionando aqui, ó. Certo? Então, por exemplo, se eu clicar em inserir, caixa de texto, aqui ó, caixa de texto, vou desenhar uma caixa de texto aqui, sobre essa forma, sobre essa imagem, clico sobre ela, clico na mesma, clico aqui na nossa barra de fórmulas, igual ao conteúdo dessa célula, e dou Enter. Ou seja, o que eu digitar agora, ó, o nome da minha escola, eu estou informando aqui o nome da escola. Observe que eu não estou puxando a minha guia configurações, mas já aprendemos como configurar para que puxe de lá. Então, se você quiser colocar inúmeras escolas, basta criar uma coluna, colocar vários nomes de escolas e criar aquela nossa validação. Então, ao colocar a informação lá, ó, repare que já aparece aqui dentro da minha caixa de texto. Se eu apagar de lá, já apaga daqui da minha caixa de texto. Perfeito? Então, vou copiar essa mesma caixa de texto. Obviamente, vamos fazer o seguinte. Com essa caixa de texto selecionada, clico sobre ela, formatar a forma. Vou em preenchimento, vou tirar o sem preenchimento, ou seja, vou deixar sem preenchimento. E vou também remover o sem linha. Ou seja, basicamente, aparentemente, parece que eu estou digitando dentro da própria imagem. Ó. Perfeito? Legal? Vou dar o Ctrl C nela, Ctrl V. Vou colar aqui em professor. Obviamente, eu vou mudar agora só o intervalo.
Então deixa eu diminuir aqui o tamanho da mesma. E ao invés de pegar de C1, ele vai pegar agora de quem? Deixa eu apagar aqui e vou clicar aqui nessa célula. E observe que agora retorna o nome do professor. Ao vir mudar aqui, ó, Juan Malta, repare que muda aqui também, ó. Perfeito? Aqui é a mesma coisa, ó. Como eu disse para vocês, eu não conseguiria retornar o nome da turma e o ano pegando minha caixa de texto e colocando uma fórmula dentro dela. Então, basicamente, vou colar aqui a nossa caixa de texto sobre o conteúdo dessa imagem. Vou diminuir aqui o campo, obviamente. E o que eu vou estar puxando não será o conteúdo de V e a W. Perdão, de V e W, e sim o conteúdo de X. Então, basta, vou apagar aqui, clicar sobre essa célula e dar um Enter. Perfeito? Essa informação é crucial, porque quando eu quiser buscar os alunos de cada turma, eu preciso saber a turma e o ano letivo, certo? Perdão, o ano letivo não, o grau de estudo. Legal? Então, por exemplo, quando eu selecionar aqui e tiver uma lupazinha para que eu pesquise, ele vai me retornar os alunos correspondentes, por exemplo, à turma do primeiro ano da turma A. Ou seja, vai retornar apenas essas pessoas que estão aqui, ó, informadas. Lembrando que eu não preciso colocar nessa ordem, elas poderiam estar aleatórias, porém só ia retornar os alunos que coincidissem com o primeiro ano e com a turma A, por exemplo. E aí, o que é que a gente faz? O nosso vídeo já chegou a 26 minutos. Eu só vou trazer o conteúdo da aula 2, pois esse tipo de conteúdo dá muito trabalho, pessoal. Então, vou trazer o conteúdo da aula 2 mediante a opinião de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Comente nesse vídeo, para que eu entenda que vocês gostaram e querem a parte 2. Perfeito? Então, na próxima aula a gente dá continuidade. Se possível, se inscreva no canal William Oliveira, que é o parceiro nosso aqui. Vou estar deixando o link do canal do mesmo na descrição desse vídeo. E claro, você não pode deixar de se inscrever no nosso canal Programador Excel VBA. São mais de 500 vídeos com conteúdos gratuitos. O intuito aqui do canal é ensinar de forma gratuita. Então tá esperando o que para se inscrever? Não é inscrito? Se inscreva. Até o próximo vídeo.